Graça e paz, amados da Igreja Presbiteriana Alphaville. Em nome do Conselho, eu quero trazer aqui os sentimentos para nossa irmã Keila, presbítero Genivaldo e família, pela partida do seu tio, o senhor Silas. Mais uma morte nesses dias com famílias relacionadas à igreja. Estive chorando muito esses dias, hoje de madrugada não conseguia dormir. Hoje de manhã estive em jejum esses dias, orando pela igreja, por esse sofrimento que estamos passando. Mas graças a Deus nós temos algumas notícias boas. O presbítero Noel diz que já está bem mais fortalecido da sua enfermidade e que a sua esposa, nossa amada irmã Valdirene, juntamente com o Leandro e sua esposa Ana, estão melhorando dia a dia. E nós estamos aqui também para dizer à igreja que amanhã ainda não estaremos congregando pessoalmente ou presencialmente lá na IP Alphaville. O nosso culto amanhã e a nossa escola bíblica dominical ainda será no sistema online. Nós estaremos assistindo a IP Pinheiros nos seus cultos e escola bíblica dominical. O nosso irmão reverendo Laura vai nos assistir, passando os links da igreja, para que a gente possa participar com eles presencialmente. Mas eu queria deixar aqui também, nesse momento de muita tristeza, de muita comoção no meio da nossa comunidade, da IPA, um texto da Palavra do Senhor. Um texto de Tiago, capítulo 4, do verso 5 até o verso 10. Tiago 4, de 5 a 10. Tiago, todos sabemos, é irmão do Senhor Jesus, e ele aprendeu muito com o Senhor Jesus e com o povo judeu sobre a oração. E aqui diz a palavra dele, de Deus, através de Tiago. O Espírito de Deus vai nos dizer nesse instante. Tiago 4, 5. Ora, suponde que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligir-vos, lamentai e chorai. Afligir-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E é muito interessante sobre essa questão, uma questão que nós precisamos entender, que nós precisamos estar humildes na presença do Senhor. Nesse momento de pandemia, certamente o Senhor tem permitido que essa pandemia espalhasse pelo mundo todo e que nos afligisse também como o seu povo, o povo escolhido do Senhor, esse povo que Tiago fala que é com ciúmes que o Espírito de Deus anseia por nós. Então, mas é muito interessante nós entendermos que Deus permite tudo isso e tem permitido, talvez, para nós crescermos espiritualmente, e nós precisamos crescer espiritualmente.
Nós precisamos crescer na graça e na misericórdia do Senhor. E por isso o texto diz que nós precisamos entender, antes ele dá a maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus resiste aos soberbos. Estamos passando por momentos em que muitos estão levando ainda tudo isso em piada, tudo isso em brincadeiras, tudo isso em tantas outras coisas que não edifica o nome de Deus, que não edifica pessoalmente, espiritualmente, que não edifica o povo de Deus. Nós precisamos entender isso, que ele resiste aos soberbos, aqueles altivos, aqueles que acham que têm a possibilidade de se resolverem. Mas a palavra diz que não, ele não resiste aos humildes. Aos humildes ele atende, aos humildes ele ouve a voz, aos humildes ele ouve as orações, aos humildes Deus exalta no seu tempo oportuno, diz a palavra de Deus. E outro texto aqui, e outra afirmação do texto, sujeitar-vos, portanto, a Deus. Vamos sujeitar a Deus, vamos questionar de Deus, sim, por que tudo isso, por que tanto sofrimento, mas vamos sujeitar a vontade poderosa, a vontade soberana de Deus, a vontade de um Deus criador que tudo pode, a vontade de um Deus redimidor, de um Deus redentor, de um Deus salvador em Cristo Jesus. Vamos buscar o consolo do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que voltaria para o Pai, mas mandaria o Consolador, o Espírito do Senhor. Então vamos nos humilhar na presença de Deus e buscar o consolo para as nossas almas. Mas vamos resistir ao diabo com todas as suas falácias, as suas soberbas, esses momentos difíceis, que muitos estão achando que tem a voz da verdade, que muitos falsos profetas estão falando da parte do Senhor. Não vamos cair nessa como igreja, como povo de Deus. Vamos resistir ao diabo e ele vai fugir da igreja, e ele vai fugir do nosso meio. Nós precisamos chegarmos a Deus. E como é que nós chegamos a Deus? Com humildade, com oração, com leitura da sua palavra. Você tem lido nesse tempo de pandemia a Bíblia toda, vários livros da Bíblia, tem orado, tem meditado na palavra, tem recitado a palavra, tem pregado a palavra, tem orado pelas famílias enlutadas, tem orado pelas famílias enfermas, tem orado por você mesmo, tem orado pelo povo de Deus, tem orado pela nossa nação. Como é que você tem chegado a Deus nesses dias de pandemia? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Precisamos ter isso constantemente na nossa mente, no nosso coração. E é muito interessante que ele diz que nós devemos purificar as mãos. E aqui Tiago, ele é muito prático, ele não rodeia. Ele diz, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, mãos purificadas, coração limpos. Esses são aqueles que vão estar na presença do Senhor. Por que Tiago fala que nós devemos limpar a mão porque nós somos pecadores? Porque muitos estão entre o altar e entre o mundo. Entre o altar em oração e entre o mundo com os seus lazeres. Entre a vontade do Senhor, mas também fazendo a vontade do maligno. Então nós precisamos atentar para isso. E a palavra diz que nós devemos purificar as nossas mãos. Nós devemos não ter ânimo dobre. Dois tipos de ânimo. Um para o momento de choro, de tristeza, um para o momento de aproveitar as coisas do mundo e as coisas que nele há. Tiago, aqui mesmo, ele vai dizer, versículo 4, desse capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Agora, esta é a palavra de Deus. E aí, como está a nossa consciência? Somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo? Estamos nesse momento contrido? Estamos nesse momento buscando a Deus? Ou nós estamos aproveitando desses momentos de estarmos longe do culto presencial, de estarmos longe dos irmãos da igreja para aproveitar as coisas do mundo? Como estamos? Como está a nossa consciência depois da palavra de Deus lida, igual nós estamos lendo? Mas a palavra de Deus diz ainda através de Tiago, pelo Espírito de Deus, verso 9 desse texto: afligir-vos, afligir-vos. Toma cuidado. É tempo de mudar de vida, é tempo de dar uma volta, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo ainda de lamentar e chorar. Afligir-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pranto e tristeza. Agora não é momento de muitas alegrias, aspas, muitos lazeres, aspas, muitos viver o momento, aspas. Não. Agora é o momento de recolhermos, humilhar na presença do Senhor, pôr a boca no pó e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia das famílias enlutadas, tenha misericórdia daqueles que estão enfermos com essa pandemia. Ó Pai, tenha misericórdia do nosso país. Ó Pai, tenha misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia, Pai amado, dos médicos, dos bombeiros, dos policiais, dos enfermeiros, daqueles que estão na linha de frente. Tenha misericórdia, Pai amado, para que isso passe, para que nós possamos sair deste momento tão confuso e tão difícil e choroso. Afligir-vos, ainda há tempo. Lamentai, ainda dá tempo. Chorai, porque ainda dá tempo. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Momento de humilhar, momento de ler a palavra, momento de crescer em orações, momento de orarmos pelas nossas missões, os nossos missionários espalhados pelo mundo, e muitos deles doentes, e muitos morrendo com essa pandemia, e muitas famílias, muitas viúvas, muitos filhos órfãos. Isso não dói no seu coração? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A melhor e a maior exaltação de Deus em Cristo Jesus é a salvação. Em Cristo Jesus. Você já tem garantido a sua salvação? Você já garantiu ser exaltado, ser glorificado com o nosso Senhor Jesus naquele grande dia do Senhor? Que nós possamos meditar nesta palavra. Vamos humilhar, vamos chorar na presença do Senhor. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai amado, por esse instante que nós temos na Tua presença. Agora, Pai, como ministro do Teu Evangelho, quero pedir a Tua graça e misericórdia, Pai, sobre a família da nossa irmã Keila, presbítero Genivaldo, com toda a sua família agora enlutado pelo seu tio Silas. E também, Pai amado, o Senhor esteja dando o teu espírito de consolo a esta família, a nós, a igreja, a família espiritual deles. E, sobretudo, Pai amado, que o Senhor esteja também dando consolo para a família do pastor Serafim, que hoje também perdeu a sua irmã, lá na IP Satélite. Ó Pai, dá graça e misericórdia a essas famílias, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, quero deixar a bênção do Senhor, que o amor de nosso Deus Pai
e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as misericórdias, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre com o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.